Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Ao Ministério Público cabe velar pelas fundações, por meio da fiscalização do Estatuto, das contas e das atividades dessas organizações. O objetivo é garantir à sociedade que as fundações se dediquem exclusivamente às suas finalidades sem desvios. Por isso, se faz importante o acompanhamento permanente do Ministério Público. Para analisar o tema, convidamos o Procurador de Justiça, Antônio Carlos de Avelar Bastos, que coordena a Procuradoria de Fundações do MP Gaúcho. Doutor Bastos, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Há muito o Ministério Público Gaúcho vem fiscalizando as fundações. Mudou alguma coisa na forma de atuação? A satisfação é toda minha em ter a oportunidade de estar presente neste programa. E logo respondendo à sua indagação, tem havido uma constante evolução no trabalho do Ministério Público quanto ao velamento das ações. Tem se aperfeiçoado, inclusive, formas de controle da prestação de contas com a adoção de um sistema informatizado. Se tem editado provimentos que melhor orientam os curadores, que são os promotores no primeiro grau. Então, tem havido uma evolução progressiva e sistemática em matéria de acompanhamento do trabalho das fundações. Isto tem se verificado ao longo do tempo. E diante do próprio crescimento do setor, da área de fundações e do chamado terceiro setor, a ideia é de progressivamente aperfeiçoarmos este velamento. Eu sei que o termo velamento chega a ser um pouco curioso, já teve discussões no passado. O que significa esse velamento? Procurando fazer uma tradução bem objetiva e didática. Velar pela fundação é cuidar da fundação. E esta é a incumbência do Ministério Público, que acompanha a vida das fundações. Desde o seu nascimento, o Ministério Público orienta na confecção do seu estatuto, até o trabalho da própria fundação, controlando as suas contas, fiscalizando, e até numa situação de extinção das fundações. Então, o Ministério Público é este que controla as fundações, do nascimento até a sua eventual extinção. Claro. Recentemente, nós tivemos aqui em Porto Alegre um grande evento promovido pela Associação Rio-Grandense de Fundações. Na oportunidade, o palestrante, nesta ocasião, deu para colocar as novas diretrizes do Ministério Público. Como é que foi? Olha, nós temos, na história do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na área de fundações, uma evolução constante, fruto da dedicação dos diversos colegas que foram se sucedendo na titularidade da Procuradoria de Fundações. Então, tem sido uma caminhada ascendente, na qual cada um dos que passaram pela Procuradoria procurou dar a sua melhor contribuição. E nós chegamos a um estágio agora onde se faz necessário, até por força do próprio crescimento da área fundacional, uma aproximação maior com o Ministério Público. O intercâmbio hoje existente é muito bom, mas a orientação atual é no sentido de estreitarmos ainda mais as relações com as fundações, inclusive fazendo o intercâmbio mais efetivo para conhecer o próprio funcionamento das fundações, fazendo visitas às fundações, recebendo diretorias das fundações, um programa que nós iniciamos este ano e já temos o registro de algumas visitas, onde tivemos a oportunidade de constatar com mais detalhes todo o trabalho extraordinário que fazem as fundações no Rio Grande do Sul. Qual é a estrutura da Procuradoria de Fundações? E não sei se daria para o senhor colocar aqui as suas principais dificuldades. Não, nós temos uma estrutura ainda modesta. E eu diria que, lamentavelmente, historicamente, essa estrutura sempre foi muito modesta. Nós temos um quadro pequeno, estamos com 4 funcionários, mais 2 assessores, um estagiário, e temos um promotor que deverá ser designado para atuar na curadoria em Porto Alegre. Nós temos colegas atuando, mas
não exclusivamente, e pelo volume de trabalho nós estamos necessitando de alguém que atue exclusivamente. Temos tido o apoio técnico da DAT, mas entendemos que também em função do crescimento da área fundacional nós precisamos de alguns técnicos que trabalhem com exclusividade para a Procuradoria de Fundações. Então eu lhe diria que a dificuldade maior é exatamente dotarmos a Procuradoria de uma mão de obra que se faz necessária e com alguma especialização, porque no mais as coisas vão funcionando bem. Mas já tive a garantia de parte do Procurador-Geral e também do Subprocurador para Assuntos Administrativos que progressivamente a Procuradoria será dotada dos meios necessários para que possa desenvolver de forma mais efetiva ainda a sua atuação. Claro. Agora, para trabalhar nesta área de fiscalização das fundações, o promotor de justiça ele tem que estar muito bem preparado, muito bem capacitado. A legislação profundamente, quer dizer, o aprimoramento ele se faz necessário. Sem dúvida, e isto também é uma preocupação nossa. Até porque o Rio Grande do Sul, na área de fundações, tem ação que não pode ser esquecida. Nós tivemos aqui no Estado, num passado, eu diria que relativamente recente, vários seminários internacionais do terceiro setor, promovidos a mais das vezes pela Fundação Irmão José Otão, colaboração dos organismos governamentais. Então nós temos um acervo muito grande de matéria a esse respeito. Mas há necessidade de uma atualização constante, até porque a legislação vem se modificando, existem muitas questões a serem discutidas. E a capacitação dos curadores é muito importante. E num segundo momento aqui no Estado, nós pretendemos desenvolver um trabalho nesse sentido com relação a todos aqueles que atuam na área fundacional. Geralmente, como se dá essa capacitação? Encontros, cursos? Encontros, cursos, seminários, palestras, reuniões para troca de ideias. Sim. Nós pretendemos já, provavelmente, ainda no segundo semestre, fazermos talvez uma primeira oficina, depois um seminário talvez de caráter internacional. Estamos discutindo esta questão, mas temos pensado e já estamos programando algumas promoções nesse sentido. Claro. Exatamente para uma capacitação maior e melhor dos colegas que atuam nessa área. E como acontecem as inspeções às fundações? São feitas pela Curadoria de Fundações, faz uma visita acompanhada por um técnico, geralmente um contador, que examina a escrita da fundação, verifica-se o funcionamento e é feito um relatório dizendo das condições de que foi encontrada, seu nível de funcionamento, deficiências e assim por diante. Esse é um primeiro momento, uma primeira inspeção. Se detectar uma situação grave, né, nós podemos, então, promover uma auditoria até externa. E se permanecer um quadro de anomalia, de distorção das funções com gravidade, aí o Ministério Público pode promover a intervenção na fundação. Claro. E o Ministério Público tem encontrado muitas irregularidades? Não, no universo de fundações que nós temos no Estado, presentemente, nós estamos investigando algumas, mas o número de irregularidades, considerando o segmento das fundações, o número de irregularidades é pequeno, é inexpressivo. Claro. E o Ministério Público, ele se detém mais à prestação de contas, ao estatuto, aonde o Ministério Público procura a situação? Tanto a prestação de contas, quanto a notícia sobre o próprio funcionamento da fundação. Então, nós procuramos fazer uma análise global. Claro que a prestação de contas, digamos, nos dá uma primeira informação mais fiel a respeito do funcionamento e das implicações de ordem econômica, contábil da fundação. Mas também nós fizemos uma investigação sobre o funcionamento. Algumas vezes recebemos reclamações, checamos reclamações, né? Temos as atas de eleição de diretoria também, examinamos esta questão com relação à regularidade.
né? Quando existem, por exemplo, pedidos de eventual alienação de um imóvel da Fundação, isso pode ocorrer com autorização do Ministério Público, então nós mandamos fazer uma avaliação do bem, vemos as condições em que será feita a alienação e assim por diante. Certo. Ainda sobre as inspeções, elas são feitas, essas visitas surpresas? O Ministério Público avisa? Como acontece isso? Tanto nós podemos fazer de surpresa como avisando. A mais das vezes, a gente faz um contato, inclusive, e marca uma visita e ali pede todos os dados que entenda sejam necessários para ter uma ideia sobre o funcionamento da Fundação. Claro. Mas, digamos, se houver uma denúncia de uma situação grave, nós poderemos fazer uma visita de surpresa. O senhor já falou de algumas medidas que podem ser tomadas. Essas medidas, elas acontecem na esfera civil, na esfera penal? Tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Mas a primeira ação é geralmente administrativa, são procedimentos administrativos e, na sequência, dependendo da gravidade dos fatos, nós tanto ações na área civil quanto ações penais para responsabilizar eventualmente os dirigentes. Claro. A vida hoje mudou, não é mais como antigamente. Por isso eu insisto, o Ministério Público ele tem orientado as fundações, assim como tem orientado, que eu sei, os prefeitos, os gestores públicos, tem feito esse trabalho de orientação? Sim, o primeiro objetivo da Procuradoria de Fundações é exatamente orientar as fundações, no sentido de que elas bem cumpram as finalidades para as quais foram criadas e deem aquela resposta que a sociedade espera. Então, a primeira preocupação do Ministério Público dentro deste conceito amplo de velamento é exatamente de orientar. E eu retomo, tanto orientar que desde o nascimento nós começamos orientando. É natural que quem deseja criar uma fundação faça um primeiro contato instituidor com o Ministério Público, ele já recebe a orientação, a forma de elaborar o estatuto, o conteúdo desse estatuto, a futura prestação de contas e assim por diante. Então, essencialmente, a primeira postura do Ministério Público é orientar. Num segundo momento, se houver distorções, o Ministério Público, então, aponta as distorções e ainda acreditando que certas falhas tenham sido decorrência de desconhecimento, mas que não tenham má-fé, renova-se a orientação exaustivamente. Agora, quando se constata, sem sombra de dúvidas, que está havendo um desvio de propósito da Fundação, que está se tentando usar a Fundação, inclusive, para finalidades ilícitas, aí entra o lado, digamos, legalizador e até punitivo do Ministério Público. Nós temos segmentos nas áreas das fundações. Existe uma preocupação, principalmente com as fundações da área da educação e principalmente da saúde? Existe uma preocupação nesse sentido. Aliás, no Rio Grande do Sul, as 5 maiores fundações do interior do estado são todas na área de educação. As 5 maiores. Então, existe uma preocupação no sentido de bem orientar. Claro. Com relação à saúde, também se faz um trabalho de orientação, apesar de ter uma situação na saúde de mais complexidade e uma gama de problemas que todos nós sabemos. As poucas fundações que têm trabalhando nessa área têm recebido também a orientação e toda a atenção do Ministério Público. Claro, até porque há situações no interior do estado, e não só aqui no Rio Grande do Sul, aonde as fundações, pelas prefeituras, são levadas a trabalhar nessa área de saúde, na saúde comunitária. Perfeito, exatamente. Na saúde da família. Exatamente. Então, tem uma série de fundações instituídas pelo setor público para prover este atendimento, que não resta a menor dúvida, vem sendo cada vez mais deficitário. Claro. E o Ministério Público Gaúcho, eu sei, ele é pioneiro em várias áreas de atuação. Nessa área de fundações também ele recebe visitas de outros MPs que vêm conhecer a estrutura do Ministério Público Gaúcho? Sim, nós